Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua saúde, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos, amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando por saúde, tá bom? É a vontade de Deus que a gente faça uma oração em favor da nossa saúde. E a palavra que nós vamos ler, ela está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos repetir, irmãos, olha isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Irmãos, quando a gente lê essa palavrinha aqui, se humilhar, isso aqui, irmãos, é o tipo da coisa que eu falo que é fácil da gente ler, é fácil da gente falar, mas é difícil quando a gente tem que fazer. A palavra fala que nós temos que nos humilhar. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. Nem sempre a gente consegue se humilhar, se sujeitar diante da vontade de Deus. Mas aceitar o tratamento de Deus, se submeter ao que Deus está nos pedindo, é essencial para viver o que Deus tem para a gente viver. Irmãos, hoje a gente está fazendo uma oração pela nossa saúde. Quando Deus ele entra na nossa vida, ele trata de tudo que ele sabe que precisa tratar. E tem muita coisa na nossa saúde que diz respeito à nossa saúde, que ela está diretamente ligada a pecados. Ela está diretamente ligada à desobediência, à falta de humilhação, à falta de se sujeitar à vontade do Senhor. Então a palavra fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aceitar a minha vontade, aceitar o meu tratamento, se render. Então nós temos que aceitar aquilo que Deus está pedindo, aceitar aquilo que Deus está falando. Muitas vezes, irmãos, Deus ele nos coloca em situações que são situações onde a gente fica numa condição de humilhação. Às vezes uma situação que a gente está nela debaixo de uma humilhação. E o nosso orgulho, né, o nosso ego, a nossa vaidade, muita coisa que está em nós não quer aceitar aquela humilhação. E Deus fala, aceita, se sujeita, abaixa o nariz, abaixa o tupete, porque eu estou tratando com você. Quantas vezes Deus já fez isso comigo? Eu não queria aceitar aquilo que Deus estava me pedindo, eu não queria me humilhar diante de situações que eu passava, mas Ele falava, aceita. Tem que se humilhar, tem que se sujeitar. Não é que ele estava me fazendo mal, mas ele estava usando aquilo para me curar. Vai entender o trabalhar de Deus, irmãos. Então nós temos que aceitar o agir de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós temos que orar, buscar o Senhor. Então nós temos que entender que algumas coisas nós não vamos concordar, mas nós vamos ter que aceitar. Não significa que Deus ele não vai mudar, mas tem o tempo para ele mudar. A nossa natureza, ela quer que as coisas sejam... A nossa natureza, ela quer que tudo seja do nosso jeito e no nosso tempo. Só que com Deus não funciona assim. Não é Deus que se sujeita à nossa vontade. Deus ele não tem que se sujeitar à nossa vontade, às nossas vaidades, aos nossos achismos. Somos nós que temos que nos sujeitar à vontade do Senhor. Então isso, só para começar, já é difícil. Esse trecho, ele é um versículo pequenininho. Mas cumprir ele, irmãos, não é fácil.
Se sujeitar, se humilhar não é fácil. Orar. Quantas vezes nós deixamos de orar? Quantas vezes, né, a gente deixa de ser disciplinado na oração? Então nós temos que aceitar a vontade de Deus, o tratamento de Deus, nós temos que orar. Tem que, sabe, é claro que quando eu falo joelho dobrado, é uma pessoa que ela dá conta, ela não está acamada, ela dá conta de dobrar o joelho, de orar, porque, por exemplo, não quer dizer que Deus ele não vai ouvir outro tipo de oração, mas o que Deus ele já falou pra gente? Quando você dobra o joelho e ora, Deus fala. Então tem um poder numa oração de joelho dobrado. Deus sabe quando uma pessoa ela tem condição de dobrar o joelho para orar e quando ela não tem por algum motivo. Mas é importante a gente dobrar o nosso joelho para orar, entrar na presença do Senhor, separar um tempo para Ele, ajoelhar, conversar com Ele. Não precisa de ficar inventando palavra difícil, palavra bonita, irmãos. A oração ela é natural. A gente orar, a gente ora naturalmente. A gente é conversar com Deus. Não precisa de enfeitar, não precisa de ficar escolhendo palavra bonita. A gente vai falando aquilo que vai vindo no coração. Diariamente. Então nós temos que nos sujeitar, nós temos que orar. A oração não pode estar de fora. Nós temos que buscar o Senhor. Buscar na leitura da palavra. Não é ficar buscando Deus só nas pessoas, querendo que sempre ouvir algo da boca de alguém. Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor na leitura da palavra, Deus ele fala com a gente. Deus ele trabalha no nosso coração. É muito fácil, irmãos, a gente ficar buscando só Deus do lado de fora. Entende? O que eu quero dizer com isso? Eu passo o dia todo, às vezes, só ouvindo vídeos de coisas que falam de Deus, lendo tudo que fala de Deus. Mas eu não entro na presença dele. Eu não entro na presença dele. Eu estou ouvindo um monte de gente falando coisa de Deus. Mas o que é que de fato daquilo ali está entrando no meu coração? O que é que de fato aquilo ali está trazendo transformação para a minha vida? Porque a comunhão com Deus ela é uma responsabilidade pessoal. A comunhão de outra pessoa com Deus ela pode te favorecer em partes. Mas a parte que cabe a você, o buraco vai ficar vazio. Eu posso ser favorecida por uma palavra que Deus coloca na boca de alguém. Eu posso aprender com uma palavra que Deus coloca na boca de alguém. Mas a parte que eu só vou receber dele para mim, que é o temperinho especial, eu vou deixar de receber. A pessoa que busca, a pessoa que ora, a pessoa que lê a palavra, que está na presença do Senhor, ela vai ter tudo o que ela precisa de Deus. Mas aquele que não está disposto a fazer a parte dele, ele vai ter só uma parte. E com certeza não vai ser a suficiente. Porque quando Deus, por exemplo, eu não estou aqui, Deus não me chamou, não me colocou aqui para ensinar o que Ele me ensinou, para orar, para a gente estar aqui juntos em oração. Mas isso não quer dizer que você não tem que ter a sua comunhão com Deus. Uma pessoa, por ela ir na igreja, ouvir uma palavra, receber uma oração, isso não exclui ela de ter que ter a comunhão dela com o Senhor. Isso é uma responsabilidade individual. A comunhão com o Senhor íntima é uma responsabilidade individual de cada um, independente do que está de fora, do que ela recebe de fora. O que é de fora pode ser válido, mas aquilo que ela só receberia na comunhão íntima, ela nunca vai receber fora, ela nunca vai receber de outra pessoa. Até uma pessoa, Deus pode usar uma pessoa de uma maneira especial para falar com ela, se ela buscar na intimidade. Ela não vai ficar só no superficial, vai ter profundidade, vai ter revelação, vai ter discernimento. Vai ser diferente, o negócio ali vai ser diferente, porque a pessoa, ela se entrega. Então nós temos que nos humilhar, nos sujeitar à vontade do Senhor. Nós temos que orar, buscar a face do Senhor. Olha isso.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Como que você vai saber qual é o mau caminho que você está nele se você não tiver vida com Deus? Porque, irmãos, nós não tem mais tempo da gente viver iludidos na face dessa terra. Irmãos, não é mais tempo da gente viver iludido na face dessa terra. A gente sabe que Jesus vai voltar. Quantas gerações já passaram até o tempo que Jesus ele veio e foi para a cruz. A gente não sabe quando vai ser. Mas eu tenho isso no meu pensamento, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar com a salvação. Como que eu vou conhecer os meus maus caminhos? Porque, irmãos, eu sempre falo isso. Uma coisa é eu falar de Deus. Outra coisa é eu falar da palavra, falar de Deus. Eu posso fazer 1000 coisas que estão relacionadas ao nome de Deus, mas outra coisa é eu ser salvo. Outra coisa é Deus ver verdade no meu coração. A gente não está vivendo numa geração, num tempo, não é que antes podia. Mas, irmãos, sabe, parece que a porta estreita vai ficando cada vez mais estreita. Então, quem dá valor para a salvação, quem não quer ficar para trás se Jesus voltar, tem que ter esse entendimento. Eu não estou num tempo mais de brincar com o pecado. Eu não estou no tempo de brincar com a maldade. Eu preciso ser desperta para entender qual que é o mau caminho que eu estou nele. Nós estamos orando pela nossa saúde, irmãos. Isso pode parecer que está totalmente fora do assunto saúde. Mas a quantidade de coisas que nós recebemos de Deus por meio da comunhão, a quantidade de enfermidades que saem da nossa vida quando a gente sai dos maus caminhos, quando a gente começa a abandonar o pecado, e eu falo isso, irmãos, de mim mesmo. Quantas enfermidades eu tive. E eu afirmo, irmãos, que o motivo foi o pecado, porque eu já falei para vocês, eu sempre tive Deus me mostrando. Você teve isso por causa daquilo, você teve isso por causa daquilo, isso aconteceu. Sempre foi assim Deus comigo. Não é algo que eu estou aqui inventando. Quem duvida pode perguntar para Deus. Então, irmãos, eu já tive muitas enfermidades, que o motivo delas foi pecado, que o motivo delas foi eu insistir nos meus maus caminhos, que o motivo delas foi eu não me humilhar diante da vontade do Senhor. Irmãos, quando eu falo pecados, eu não estou falando de nada muito escandaloso, sabe, nada que pode parecer, meu Deus, que absurdo, não. Coisas que a gente faz na nossa rotina, pecados que a gente comete diariamente e não acha que eles vão ter impacto na nossa vida, inclusive na nossa saúde. Quantos livramentos, irmãos, Deus me deu por causa da minha comunhão com Ele. Livramentos, Deus, irmãos, Ele já me revelou problemas, não um só, problemas que eu ia ter no futuro, onde Ele pediu uma mudança na minha alimentação, para evitar de eu ter problemas no futuro. Quando Deus, irmãos, a nossa comunhão com o Senhor, ela envolve revelação. Uma pessoa que ora, uma pessoa que está se humilhando, uma pessoa que está buscando o Senhor, ela vai ter revelações especiais do Senhor. Deus vai dar conselhos para ela. Deus quer que você saiba disso. Os conselhos que Deus te dá é para você ouvir, é para você dar importância. Irmãos, Deus ele já me livrou de coisas ruins que eu tinha constantemente por meio de um conselho. Deus ele pode vir com uma cura instantânea? Pode. Ele pode curar sem dar conselho nenhum. A gente vê Deus fazendo isso. Agora, se a minha alimentação estava trazendo um problema de saúde, se Deus ele vai lá e cura, mas não cura a raiz do problema, aquilo vai voltar. Quantas coisas eu já tive? Eu já tive, irmãos, anos de tanta espinha, que o meu rosto não dava para ver tanta espinha mais. Não dava para ver pele. Eu já devia estar na faixa de uns 37 anos por aí, 38 anos. Mas o meu rosto era pura espinha, inflamada, aquelas espinhas imensas. As pessoas riam de mim, fazia piadinha comigo. Outros falavam que eu tinha que ir no médico, que eu tinha que fazer tratamento. E eu falava, é Jesus que vai curar, é Jesus que vai curar. E um dia Jesus entrou
entrou na minha causa. Ele me mostrou que era o excesso de açúcar que estava causando aquilo. Ele me aconselhou, irmãos, não foi médicos, tá? Eu não sou contra a medicina. Eu apelo para a medicina toda vez que eu preciso, toda vez que Deus me orienta. Mas tudo que eu estou falando aqui que é de Deus é porque foi de Deus. Deus me deu sonho, Deus me deu visão, Deus falou comigo. Então Deus mandou eu cortar refrigerante, Deus mandou eu cortar bala, cortar chocolate, aqueles biscoitos recheados, biscoitos com açúcar, tudo isso eu cortei da minha casa. Muito café, eu tomava café demais ao longo do dia. Depois que eu cortei isso, eu não tive mais espinha. E hoje, achocolatado com leite. Tanto que hoje, de vez em quando eu apareço com uma espiazinha, é porque eu dei uma exagerada no açúcar. Então, às vezes, Deus fala assim, olha, tem que cortar o açúcar. Ele sabe que o excesso vai virar um problema no futuro. Eu já tive períodos de dores de cabeça insuportáveis. Eu não tinha problema de pressão. Na verdade, eu não tenho. Só que o excesso do sal estava muito. E o excesso do sal estava me dando dor de cabeça. Deus me orientou a cortar o sal. Foi muita coisa, irmãos, que Deus ele me livrou de coisas que eu passava no presente, sabe, na época, sem eu precisar de tomar remédio, sem eu precisar nem de ir no médico. Ele curou com um conselho, ele curou com uma instrução. E de onde veio isso? Não foi do Google, não foi de nenhum altar de nenhuma igreja, foi da comunhão com ele, entende? Tem curas que vão chegar para você, tem melhorias na sua saúde que só vão chegar para você por meio da sua comunhão com ele. Então, quando Deus dá um conselho, olha, corta a massa. Deus, ele nos ensina até a cuidar da alimentação, da alimentação da nossa família. Tem coisas que elas podem parecer inofensivas hoje, irmãos, mas a longo prazo elas vão causar um dano grande. Quantas vezes Deus me viu fazendo fritura demais? E ele falava, tá com excesso de fritura, corta a fritura. Tá com excesso de massa, corta a massa. Tá com excesso de açúcar, corta o açúcar. Excesso de sal, diminui o sal. Até óleo de cozinha. Deus me orientou a, sabe, em vez de encher a panela de óleo, pôr muito óleo, só, tipo uma betumada no fundo, como se fosse uma pincelada, uma untada. Ao invés de entornar aquele tanto de óleo, só dá uma untada. Não tem necessidade de mais. A gente não vive, irmãos, numa época mais onde a carne que a gente come vem do curral, a verdura que a gente come vem da horta, sabe? Não, é tudo industrializado. Embutidos faz um mal terrível para a saúde. Excesso de pão, excesso de massa, excesso de açúcar. São coisas, irmãos, que se a gente não tiver boa vontade, a gente não faz, porque a preguiça age até nisso. Deus fala, tem que tomar mais água. Tem que parar de tomar refrigerante, começa a comer mais fruta, começa a fazer legume, começa a fazer verdura. Mas é muito mais rápido, é muito mais fácil comer mal, porque comer bem vai levar tempo. Alimentar bem vai dar mais trabalho do que alimentar mal. A gente não está orando contra a preguiça, mas a preguiça ela atua na nossa alimentação. Então, todo o conselho que Deus nos dá é para o nosso bem. E os conselhos que Ele quer te dar para a sua saúde é para aumentar os seus anos de vida na face dessa terra. É para que você viva com saúde. Então, quando Deus fala, olha, corta os embutidos, está comendo muita massa, muito açúcar, muito óleo de cozinha, muita fritura. É para o nosso bem, é para o bem da nossa família. Porque se a gente não tiver sabedoria, irmãos, para cozinhar, para alimentar, para cuidar da nossa saúde, eu me enveneno e enveneno a minha casa. E Deus se importa com o que a gente come. O que eu já falei para vocês, eu até mostrei escrito aqui na minha Bíblia. Onde Deus ele me deu um sonho, mandou eu entregar um recado para uma pessoa. Eu recebi o recado para mim, anotei aqui, para eu não esquecer. A saúde começa na boca. A saúde começa na boca. Nós estamos orando pela saúde. E ela começa na boca. O que a gente come também vai dizer respeito à nossa saúde. O que a gente fala
também vai dizer respeito à nossa saúde. Quando eu fui entregar a revelação para a pessoa, o sonho, o discernimento, eu falei com ela, 2 coisas Deus quer falar para você entender. É o que você come e é o que você fala. Porque quando a palavra fala que a língua ela tem poder para trazer vida ou morte. O que sai da nossa boca é o que nos contamina, que vem do coração. A gente não tá falando aqui se converter dos seus maus caminhos, se sujeitar. Então, irmãos, nós temos que entender que o que a gente come interfere na nossa saúde, o que a gente faz para a nossa família. Se tem alguém aqui que é responsável por cozinhar, por preparar as refeições da família, preparar a própria refeição, o que nós comemos, o que nós preparamos para a nossa família. Deus está vendo e não quer dizer que Ele está gostando de tudo que Ele está vendo. Então, quando Deus falar com você, dá importância para o que Deus vai te falar. Porque nós estamos orando pela saúde. Deus, irmãos, Ele vai dar instruções. Ele vai dar conselhos. Não deixa, por exemplo, a preguiça te impedir de alimentar bem. Não deixa a preguiça deixar você envenenar o seu corpo, a sua família. Fala, Senhor, se tem alguém aqui que não sabe como, Senhor, me mostra. Porque Deus vai te mostrar o que você precisa cortar. E, irmãos, a lista de Deus é grande. A gente não leu lá no comecinho? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu não falei que se sujeitar à vontade do Senhor não é fácil? Não é. Isso aqui é fácil falar. Então, tem pecados que a gente precisa abandonar. Tem hábitos destrutivos que nós precisamos abandonar. Porque tudo isso está ligado à nossa saúde. A oração é pela nossa saúde. Mas Deus quer que você saiba que o que você come diz respeito à sua saúde. O que você fala diz respeito à sua saúde. Nós vamos orar por saúde. Você vai receber aquilo que Deus ele vai falar com você no seu íntimo, no seu pessoal. Vai seguir as instruções do Senhor. A instrução que Ele te der para cuidar da sua saúde, para cuidar da saúde da sua família, você tem que seguir. Porque isso pode, aos seus olhos, não fazer diferença hoje, mas vai fazer diferença para o seu futuro, vai fazer diferença para o futuro da sua família. Vai livrar vocês de enfermidades no futuro e às vezes vai livrar de enfermidades hoje, em curto prazo. Então Deus, irmãos, Ele pode nos curar de diversas maneiras, e aqui a palavra falou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra. Deus quer sarar a sua terra. Tudo que está aí que precisa de cura, Ele quer curar. Mas tem curas que, igual eu falei, ela chega instantânea. Mas tem curas que elas vão vir por meio dos nossos posicionamentos, por meio da nossa obediência. Como que Deus me curou das dores de cabeça insuportável? Me pedindo para tirar o excesso de sal. Como que Deus me curou das espinhas? Me pedindo para tirar o excesso de açúcar. O nosso corpo pode virar uma bomba relógio por meio do que a gente põe na boca. Então Deus quer sarar a sua terra. E Ele pode fazer isso também por meio de conselhos, por meio de instruções. Siga aquilo que Deus te falar. Amém? Se sujeita, se humilha à vontade do Senhor, porque ela é o melhor para você e para a sua família. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e dizemos sim para os teus conselhos. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Se tem alguém aqui, Senhor, que ouviu, recebeu alguma instrução do Senhor, recebeu alguma direção do Senhor e não seguiu, às vezes começou a seguir e parou, não está cuidando bem da própria saúde, não está cuidando bem da alimentação, entrou no caminho certo, mas se desviou, mas está na hora de reconhecer o erro, às vezes sempre se alimentou mal, está na hora de entender que precisa alimentar bem. Senhor, eu oro em favor da saúde dessa pessoa, em favor da saúde da família dela. Que o Senhor venha mudando os hábitos alimentares de cada um. Pai, em nome de Jesus, coloca tudo aquilo que aos teus olhos é saudável. Corta todos os excessos que o Senhor sabe, Pai, que vão trazer problemas de saúde, tanto no presente, Pai, a curto prazo, a longo prazo. Em nome de Jesus, vem curando enfermidades que o Senhor sabe que entraram por causa de pecado, que entraram por causa da má alimentação,
Tira a preguiça, Pai, que às vezes mesmo que eles não estejam vendo, mas pode estar com preguiça, a preguiça atuando aí, impedindo eles de alimentarem melhor, de cuidarem melhor da alimentação. Se a preguiça está agindo na saúde de alguém, Pai, às vezes preguiça de exercitar, fazer um exercício físico, trabalha na rotina dessa pessoa, tira a preguiça, Pai, tira os atrapalhos no tempo, ajuda ela a se exercitar, ajuda ela a se alimentar bem, a cuidar bem da alimentação da família dela. Muda tudo o que precisa mudar para que todos eles tenham saúde. Senhor, eu oro para que o Senhor venha perdoando pecados. Tudo que o Senhor viu saindo da nossa boca, que trouxe enfermidades. Tudo que o Senhor viu saindo da nossa boca, Pai. Conversas maldosas, fofoca, arrogância. Tanta coisa ruim o Senhor pode ter visto saindo da nossa boca, Pai, que pode ter tocado na nossa saúde. Eu repreendo toda maldição que está tocando na saúde de pessoas. Que o Senhor venha revelando para cada um, meu Pai, qual é o pecado que precisa ser abandonado, qual é o mau caminho que precisa ser abandonado. Se esse mau caminho já está debaixo de uma desobediência, algo que o Senhor pediu e a pessoa ainda não fez, que ela venha a obedecer ao Senhor. Se o mau caminho, Pai, é um mau hábito, que o Senhor venha agora em nome de Jesus mostrando qual é o mau hábito. Pai, é o Senhor que sabe, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que conhece, meu Pai, a intimidade de cada um. Esse agir, ele só pode vir do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha revelando e perdoando pecados. Eu oro para que cada filho teu aqui consiga se sujeitar, se humilhar à tua vontade, orar, buscar a tua face, ter comunhão com o Senhor para receber instruções especiais do Senhor, revelações especiais que vão fazer toda a diferença na vida deles. Eu profetizo livramentos de enfermidades que viriam no futuro, que o Senhor venha revelando para eles hoje, Pai, o que eles precisam fazer hoje, para eles e a família deles serem livres de enfermidades no futuro. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tudo que tiver relacionado à saúde, que o Senhor venha trabalhando, que o Senhor venha trazendo mudanças, Pai, melhorias, venha trazendo saúde e paz para essa pessoa, para a família dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muda tudo o que tem que mudar. Que a tua vontade prevaleça, que venha livramentos, mudanças alimentares, mudanças no íntimo dela. Que ela consiga sair e se afastar dos maus caminhos, Pai. Perdoa os pecados, Senhor, e sara a nossa terra. Perdoa os nossos pecados, Pai, e sara a nossa terra. E vem na intimidade de cada um, falando aquilo que somente o Espírito Santo pode falar no coração deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus te abençoe.